Diagnóstico precoce de câncer de mama. A gente cresceu entendendo que o autoexame era imprescindível, e ele também é. Mas novas tecnologias estão surgindo e podem tornar o diagnóstico ainda mais precoce, portanto, com maiores chances de cura. O Tchau Bela de hoje vai falar sobre mitos, verdades e inovações em torno do câncer de mama. Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Sou Vânia Góes, jornalista, fundadora do Belezinha, pesquisadora de tendências ao lado da minha parceira há uma década, Isa Deson. Esse é um episódio super importante pra gente, porque a gente vem se relacionando com esse tema nos últimos meses, de forma bastante pessoal, e também porque a gente tem um apoio muito legal da Care, uma marca de beleza fundada por uma dupla de mulheres muito admirável. Uma delas, a Lu Navarro, teve que passar por uma quimioterapia. Não era câncer de mama, mas isso fez com que ela revisitasse toda a carreira e repensasse o que ela aplicava na própria pele. Ela vai contar essa história mais adiante. E também porque é super importante estar engajado sempre, mas especialmente ao longo deste mês dedicado ao tema, em ações como essa que a gente trouxe para o podcast. A Care trabalha desde a sua fundação com a Orienta Vida, uma ONG que trabalha com mulheres em extrema vulnerabilidade. Eles têm um projeto interno que chama Pense Rosa, por isso que também vamos falar desse assunto e apoiar essa causa. O ideal é que a gente faça ao longo do ano inteiro, mas especialmente em outubro. A gente sabe que é um momento de atenção maior, certo? Certo, a gente foi buscar a Care, já tem meses que a gente está confabulando para fazer esse episódio, porque no dia 27 de março de 2024 eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. E aí minha vida, e por consequência a do Tchau Bela e a da Vânia, viraram um pouco de pão na cabeça. Sim, gravamos episódios em todos os estágios desse tratamento. Eu tô bem, tá tudo ótimo. Acabei a pior parte da missão algumas semanas atrás e fiquei com um desejo incontrolável de usar a nossa plataforma para ampliar a mensagem, porque eu tive muita sorte, eu peguei muito cedo meu tumor. A cirurgia foi simples, o tratamento foi treta, mas foi simples, ao mesmo tempo foi todo preventivo. Então, eu, como pesquisadora, mergulhei de cabeça nesse tema. Fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo de bom e de ruim, de interessante e de desafiador para mulheres de todos os 4 cantos do mundo, de todas as classes sociais, de todos os tamanhos de tumor. Enfim, foi muito profundo viver tudo isso e muito gratificante poder botar essa equipe toda maravilhosa que trabalha no Tchau Bela para pesquisar, inclusive os meus médicos que estão envolvidos nesse roteiro, e agradecer toda a equipe pelo apoio nesse processo todo, e contar um pouco mais para vocês do que está acontecendo de interessante, o que está acontecendo de menos interessante que a gente pode contribuir e que programas como o Pense Rosa estão aí também para ajudar. Ela tá falando, eu tô lacrimejando e tá tudo bem. Mas, quando a gente fala de câncer, essa é uma palavra muito aterrorizante, né? Quando essa notícia chegou, todo mundo ficou muito abalado, porque acompanhar alguém de pertinho recebendo o diagnóstico é realmente muito duro. Mas a gente precisa lembrar, e esse episódio também serve para isso, que esse é um tipo de câncer que tem altos índices de cura, que tem muita tecnologia e investimento envolvido, desde que o diagnóstico seja precoce, no mundo ideal, que ele fosse igualmente justo e acessível para todas as pessoas. Então, sem desespero. Sem desespero. Eu acho que o que é mais impressionante é quanta gente ainda poderia ter acesso e não tem. É disso que a gente fez o nosso mote aqui. Sim. Né? Então, vamos aos dados. Segundo a Global Breast Cancer Diagnostics, o câncer de mama é um dos que mais recebe investimento em estudos e pesquisas, mas também é o mais comum em mulheres no mundo. A estimativa é que o mercado global de diagnósticos de câncer de mama passe de 4 bilhões de dólares a 8 bilhões de dólares entre 2024 e 2032. Esse é um relatório de agosto desse ano da Vantage Market Research que mostra o quanto que esse assunto se espalha por mulheres cada vez mais jovens. Para quem está aí curioso, eu, por exemplo, tenho 38 anos de idade.
Se, nesse momento do diagnóstico, o tumor tiver menos de 1 centímetro, ele configura algo em estágio inicial e as chances de cura chegam a 95%, segundo um dado da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Super referência para a gente acompanhar a pesquisa e dado, né? E para poder fazer desse roteiro mais fidedigno e completo possível, a gente consultou 2 grandes médicos no assunto, a oncologista clínica doutora Laura Testa e o ginecologista especializado em mastologia, o doutor Felipe Andrade, além da doutora Rafaela Naves, que, por coincidência da vida, é assistente da doutora Laura e orientanda do doutor Felipe. Ou seja, toda a minha equipe médica está aqui e eu queria agradecer o apoio e a dedicação. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma diferença entre o que é diagnóstico precoce e prevenção, porque muita gente acha que prevenção é o exame. No entanto, a mamografia não é um exame de prevenção, mas sim uma ferramenta para diagnóstico precoce, que, como já dissemos, resulta em maiores chances de cura, além de entender quais tratamentos, os mais conservadores aos mais modernos, menos debilitantes, podem ser feitos dependendo do tumor, porque também vamos falar disso, câncer de mama não é uma coisa só. É super importante a gente falar de mamografia, e ela deveria ser absolutamente acessível, porque quando ela é implementada como um rastreio populacional de câncer de mama, é onde a gente consegue ter diagnóstico precoce, é onde a gente consegue ter dados para traçar estratégias, por exemplo, públicas, e é aí que também os casos avançados caem, né? Entender essa diferenciação é fundamental no momento em que a gente fala de rastreamento e tratamento, especialmente no setor público. No Brasil, a gente vive essa discrepância absurda entre o protocolo privado e o público, né? Fora o fato do tamanho desse país, que deixa tudo muito mais complicado. E apesar do SUS ser um exemplo de medicina pública no mundo inteiro, existem diversos percalços que dificultam que os tratamentos na rede pública e privada sejam iguais quando o assunto é tratamento de câncer em geral, inclusive o de mama. Quando a gente conversou com os médicos para entender que diferença tem entre o sistema público e o privado, eles disseram que, apesar do protocolo não ser diferente, o tratamento de câncer e os índices de cura não são exatamente horizontais em todas as classes sociais, porque o arsenal, especialmente de drogas disponíveis, quando a gente pensa em convênio médico, hospital privado, e os públicos podem ser diferentes, né, dependendo do paciente. O tratamento oncológico é caro pra caramba e as novas drogas disponíveis para a saúde suplementar ainda não estão disponíveis no SUS por conta deste custo tão alto. No entanto, a coisa legal é que tem um esforço social junto ao Ministério da Saúde para que novos medicamentos sejam incorporados no sistema público com a ajuda das indústrias, barateando seus custos de produção, como disse para a gente o Dr. Felipe. Em 2022, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que criou um programa, o Programa Nacional de Navegação de Paciente, que foi inspirado numa estratégia parecida americana, da Sociedade Americana de Câncer, que existe desde a década de 90 para quem sofre de câncer de mama. Esse projeto está aguardando aprovação no Senado, com o objetivo de oferecer esse acompanhamento individual dos pacientes que têm suspeita ou confirmação de câncer de mama para agilizar o diagnóstico e o tratamento, porque isso também, muitas vezes, é mais vagaroso no sistema público, né? Toda essa brincadeira é uma brincadeira de agilidade. Quanto mais rápido, melhor o resultado, né? No site do governo, afirma-se que o SUS, por exemplo, oferece cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, tratamento com anticorpos, reconstrução mamária, além de cobrir cuidados paliativos com abordagens interdisciplinares para aliviar dor e outros sintomas, integrando aspectos psicológicos, sociais e espirituais. Ou seja, bom demais, o combo perfeito. Pela lei, o sistema também assegura que o primeiro tratamento seja iniciado via SUS em até 60 dias após o diagnóstico. Qual o problema? Que, na prática, tudo pode demorar até 3 vezes o tempo, segundo um estudo do Instituto Avon, com dados levantados do DataSUS. E a gente também precisa falar de acesso à mamografia, né? Segundo a doutora Laura, o protocolo de rastreamento no Brasil, ele existe, mas a cobertura, quando a gente pensa em território,
é muito ruim. Então, na rede pública, por exemplo, o rastreamento populacional dos diagnósticos para câncer de mama tem uma proporção muito maior na região sul e sudeste do que norte e nordeste. Então, a gente precisa olhar clusterizado, né? A recomendação da OMS é que haja 70% de cobertura mamográfica no país, mas atualmente ela é de 20%. Por isso que fica difícil mensurar os números divulgados em relação à cura, prevenção e diagnóstico, se eles não são uniformes em todo o território nacional, né? Tudo isso nos leva a uma série de questionamentos sobre o que é verdade e o que é mito dentro de afirmações constantes em relação à prevenção. A começar pelo autoexame. A Sociedade Brasileira de Mastologia deixou de recomendá-lo como método de rastreio porque, loucamente, isso gera um risco de negligenciar a mamografia. Você tá pondo a mão no peito, não tá sentindo nada, você acha que talvez não precise fazer um exame, né? E não é por aí, gente. Ele é importante o autoexame e a mamografia também é importante, são duas coisas separadas. A questão é que se você fizer um autoexame, você não pega um tumor pequenininho que nem o meu, por exemplo. E aí você tem que fazer um tratamento muito pior se você esperava a coisa aparecer só no toque. Sim. Então procure recomendação para isso. No mundo ideal, com algo que já é possível de ser feito, as pessoas podiam fazer o teste de DNA, né? Porque aí ele pega com mais cedo. Ele pega se você tem ou não propensão a ter. Então, por exemplo, não é um fui lá diagnóstico. fazer e o meu não aparece, meu tumor é hormonal. Por isso que o câncer de mama é tão complexo, porque eles são vários tipos de coisa. Lembrando que o teste de DNA também é algo complexo de ser feito no Brasil. Calma, vamos chegar lá, que tem no roteiro. Mas enfim, quando a gente olha para fatores de risco, sem querer ser alarmista, mas e também retirando mitos de tudo que a gente vê no TikTok, o que a gente conversou com os médicos que têm mais pesquisa científica, né, para nos orientar? Primeiro, o consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama. A doutora Laura disse que as pessoas que ingerem mais de 4 doses por semana já têm um risco consideravelmente maior do que a população em geral. Tem ciclo hormonal também, né? Tem, mas vou fazer um parênteses. Eu, obviamente, fui assistir toda a temporada de Sex and the City que a Samantha tem câncer de mama durante o meu processo. E ela bebe a série inteira. O que é quase impossível se você está fazendo quimioterapia por vários motivos. Porque você não consegue beber, literalmente. Sua boca não deixa. Fora, não bebam fazendo nenhum tipo de tratamento médico. E aí eu fiquei chocada com esse mito que se formou em volta desse lugar, graças ali ao Sex and the City sempre construindo. Então não é só o TikTok. Mas, voltando aqui ao o tema todo que você estava perguntando dos ciclos hormonais, eu acho que a gente também tem que falar desses artigos que a gente encontrou que explicam que diferentes ciclos hormonais da mulher impactam no risco de desenvolver câncer de mama ou não. Então, o início da menstruação, a menopausa, a amamentação, tratamento para fertilidade, endometriose. O que a doutora Laura afirmou aqui foi que, por exemplo, o tempo de exposição de uma glândula mamária ao hormônio feminino e ao envelhecimento do duto mamário aumenta o risco de desenvolver um carcinoma. Então, mulheres que menstruam mais cedo ou deixam de menstruar mais tarde, ou mulheres com menos ou nenhum filho, que não amamentaram, que foram mãe mais tarde, por exemplo, têm mais chance de desenvolver câncer de mama. Sem contar um pouco do que a gente já sabe, que tem muita gente estudando, que relaciona, e esses são dados do INCA, uso de contraceptivos, sobrepeso, obesidade, exposição à radiação ionizante, agrotóxico, benzeno, ou seja, a vida que a gente leva impacta naturalmente na nossa saúde. Estamos falando disso o ano inteiro, tem episódios sobre epigenética, mas viver pode causar câncer de mama, né, no fim das contas. E a gente falou lá no começo, é importante ressaltar, a gente aprendeu muito com todos os médicos, que câncer de mama não é uma doença só, né? Isso se relaciona com como você vive, eles têm tipos diferentes, um dos mais comuns vem de uma glândula mamária evasiva que se alimenta de hormônio feminino, ou seja, de estrogênio. Então, se você, inclusive, quiser saber um pouquinho mais sobre epigenética e a correlação entre a nossa saúde e a vida que a gente leva, ouçam aquele episódio, né?
E não generalizem essa doença, porque tem vários impactos, o tamanho, a mutação, tudo isso vai determinar um plano diferente. Dá pra ficar paranoico? Não dá. A gente precisa lembrar que muitas das nossas escolhas contam pra muitas coisas, né? Só faz exame de rotina que tá tudo bem. O que é importante pensar aqui, para além de todas essas coisas que a gente já falou até agora, é que cada vez mais mulheres mais jovens estão sendo impactadas pela doença. E isso está impactando diretamente na decisão de ter ou não e como ter filhos, né? O câncer de mama é historicamente conhecido por atingir, em sua maioria, as mulheres com idade acima de 50 anos. No entanto, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia apontam um aumento da incidência da doença entre mulheres mais jovens, ou seja, antes dos 35. E sim, o câncer de mama pode impactar a fertilidade devido aos efeitos genotóxicos, ou seja, aqueles que afetam os ovários, da químio e a terapia endócrina adjuvante, ou seja, né, a menopausa induzida que muitos como eu estamos fazendo por aí. Essa preocupação com a fertilidade também pode influenciar nas decisões acerca do tratamento de muitas mulheres, como foi o seu caso, né? Eu nunca quis congelar óvulos na minha vida, e aí me disseram, olha, pode ser que impacte e que você não possa ter filhos, porque eu ainda quero ter filhos, apesar de não ter filhos hoje. E aí saí correndo, fui fazer congelamento de óvulos, que é uma loucura, emocional, hormonal, física, entre cirurgia e quimioterapia. Então, assim, estado psicoemocional e físico muito louco, e foi a melhor decisão para mim. E aí, o que a gente combinou com a doutora Laura? Que a gente vai, sim, ficar com a menopausa induzida por pelo menos 2 anos, que é o tempo mínimo aí recomendado para o tratamento, e que aí, sim, a gente pode tentar engravidar. Mas, assim, olha que legal, todos eles me afirmaram que é muito possível que eu tenha filhos normais, que pode ser que eu não precise usar os óvulos congelados, minha né? fazendinha, mas vamos ver. Essa é uma conversa importante porque também fala de menopausa, um assunto super quente, que a gente vem falando há pelo menos 5 anos, porque esse tratamento pode incluir uma hormonioterapia. Ou seja, você suprime a produção hormonal, isso é indicado normalmente por 5 anos, para reduzir os níveis de estrogênio, levando as células cancerígenas a se degradarem e não se desenvolverem. O lance quando a gente pensa que a hormonioterapia por exemplo, uma indicação, ela não é obrigatória, mas pode ser, né? Depende do tumor, depende de todas as uma indicação. Se a gente está pensando em mulheres com câncer de mama acima de 50, de fato, esse não era um grande assunto, já que você estava colada num momento mais natural da vida. Mas quando a gente está falando de mulheres de 30, 40 anos, o impacto é enorme, né? Porque, de repente, você está com onda de calor, você está com insônia, você está com mudança de humor e de disposição. Então, eu acho isso também traz uma consciência de essa é uma cirurgia e um processo relativamente rápido, né? Se a gente for pensar que, por exemplo, no seu caso, isso durou 6 meses. Mas são 5 anos de tratamento que tem muito impacto na vida das mulheres, né? Muito. A gente tem que olhar que tudo isso bota pressão no planejamento familiar, dados assustadores sobre casais e como que eles se comportam ao longo desse processo oncológico. Uhum. É tudo muito delicado porque mexe muito no íntimo e no seu sistema hormonal como um todo, né? Então, a gente que vem pesquisando menopausa, não imaginei que eu ia estar tão... muito preparada para o assunto, pelo menos isso, né? E tem essa discussão de mastectomia, né? A Angelina Jolie é a mais famosa, né, por ter tomado essa decisão. Pois é, porque nessa história de prevenção existem testes genéticos que ajudam a identificar a probabilidade que foi que aconteceu com a Angelina, que, se eu não me engano, já tinha perdido a mãe para essa doença e resolveu tirar os 2 seios. Kathy Bates, Wanda Sykes, são outras celebridades que também entraram nessa dança. E aí a gente foi perguntar para o Dr. Felipe o que ele achava disso. Ele diz que é uma solução que normalmente é mais solicitada por um paciente do que ofertada pelo cirurgião. O cirurgião ele vai tentar ser mais conservador. Mas sim, ele fala que existe a recomendação da dupla mastectomia caso a paciente carregue geneticamente alguma mutação que traz muito risco do câncer de mama se repetir, né? E um desses genes mais famosos é o BRCA. Falamos de teste de DNA, teste genético lá no começo. Essa ainda é uma opção
para quem tem bastante privilégio no Brasil, né? Fica a dica para a galerinha das health techs locais. Tem muito espaço para crescer. O teste genético ele é incrível porque ele avalia mais ou menos 25 genes conhecidos por serem os principais a predispor uma formação do câncer. Então, ele ajuda a entender muitas coisas sobre a doença. E sim, a gente precisa fazer dele mais acessível aqui no Brasil. Que tem que fazer aqui, mandar para os Estados Unidos, né? Enfim, tem um estudo do ano passado da JAMA Oncology, que é uma entidade americana, falando que depois de 20 anos foi comprovado que a mastectomia dupla não proporciona nenhuma vantagem de sobrevivência às mulheres, uma vez que as taxas de mortalidade por câncer de mama foram semelhantes em todos os grupos que fizeram diferentes tipos de cirurgia. Mas eu, como hipocondríaca... Eu faria. Eu fui fazer o exame genético para isso. Eu fui pedir para o Dr. Felipe fazer o teste genético, que eu tenho a sorte de ter um plano que cobre, porque eu estava pronta para tirar todo mundo aqui, recomeçar do zero. Ele falou que no caso de recorrência, a mastectomia é uma cirurgia radical, mas ela não elimina completamente o tecido mamário e a pele que está acima dele. Quando a paciente faz uma reconstrução com algum tecido autólogo, que é do seu próprio corpo, às vezes é mais difícil de recorrência detectada, mas ele completa dizendo que o arsenal oncológico para realizar esse diagnóstico é grande, ou seja, não fica escutando a gente, vai atrás do seu médico ou do Dr. Felipe. Vamos fazer mamografia e cuidar da nossa saúde no dia a dia. Mas, enfim, falando em arsenal de novidades, nessa pesquisa que a gente fez, tem muita coisa que está ainda em fase de estudo, mas que parece bastante promissor, tanto quando a gente fala de prevenção, quanto de tratamento e diagnóstico. A Science Daily, desse ano, relatou alguns resultados bem-sucedidos de um dispositivo portátil que pode detectar biomarcadores a partir de uma pequena amostra de saliva. E tem pesquisadores do MIT que criaram um ultrassom vestível que pode ser colocado dentro do sutiã para detectar estágios iniciais da doença também. Quase o Oura Ring, que a gente vem falando, o Samsung Galaxy, que a gente falou no outro episódio, gadgets vestíveis que podem nos ajudar, né? Incrível. Diagnóstico. Menos invasivo, maravilhoso. Mas também tem no Brasil, tá, gente? Na Universidade Federal de Uberlândia, tem pesquisadores investigando biomarcadores no sangue para o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma técnica desenvolvida que chama de biópsia líquida, né? Que acontece por meio da coleta de sangue, muito menos invasiva, porque a biópsia de verdade é punk, e promete identificar células tumorais. O método ainda está em fase de validação e possui parcerias nacionais e internacionais. A doutora Laura acredita que em poucas décadas é possível que esse exame tenha um custo acessível e seja disponível em larga escala para a população, meu sonho. Fazer o seu check-up com o exame de sangue, putz. No ano passado, a Beneficência Portuguesa, que foi eleita pela Newsweek como um dos principais polos de oncologia no país, também deu início a um projeto que usa inteligência artificial para ampliar o olhar do médico na detecção precoce e acompanhar os pacientes com câncer de mama. Essa nova tecnologia foi desenvolvida por uma empresa coreana chamada Lunit, e tem uma taxa de precisão de diagnóstico de 97% para ajudar a ter mais agilidade e também mais assertividade quando alguém vai ler seu exame, né? Aparelhos como esse, junto com todas as pesquisas que a gente está vendo por aí pipocarem, são a promessa para que os procedimentos sejam cada vez menos invasivos, que a gente nem precise irradiar tumores de baixo grau. São as grandes evoluções do setor que a gente vê aí, mas que ainda estão precisando passar por alguns testes de segurança oncológica, né? Tem uma outra startup, a OncoGenomics, que desenvolveu uma tecnologia que também usa AI, que chama Prediction Star, que também, enfim, ajuda a identificar os tratamentos mais eficazes e tumores bem específicos. Mas eles têm um dado interessante, que diz que essa tecnologia rodando no mundo inteiro dá para reduzir as despesas com tratamento em pelo menos 20%, segundo um site britânico, o Femtech World, publicou em agosto desse ano. E a promessa é que essa, por exemplo, esteja pronta para uso em 18 meses, inclusive para outros tipos de câncer, não só de mama. Mas pensar em tecnologia não é só pensar no benefício imediato
para quem está recebendo o diagnóstico, mas quando a gente pensa em saúde pública, como isso também otimiza orçamento, né? Enfim. Nada promete tanto quanto uma vacina, não é mesmo? Em julho desse ano, foi lançado o primeiro ensaio clínico mundial de uma vacina que combate o câncer. Depois de décadas de pesquisa, cientistas foram capazes de criar formulações personalizadas para serem aplicadas em pacientes com tumores existentes, ajudando o sistema imunológico a reconhecer e destruir células cancerígenas. Na Inglaterra, um paciente está testando, né, para tratar câncer de intestino, e a doutora Laura disse que essa é uma promessa bastante realista, dependendo do tipo de câncer. A vacina de HPV, por exemplo, está aí para comprovar que é possível prevenir o câncer, né? No caso aqui de colo uterino. O que é interessante é que a gente começa a ver essa evolução de tanto, como a gente viu ali, combate, quanto de prevenção. No caso de câncer de mama, não é um agente etiológico único, e isso é o motivo pelo qual é um desafio maior. Mas, no futuro, eu imagino várias vacinas em vez de uma só, como disse a doutora Laura. Tomem a vacina contra o HPV, gente. Ela não está disponível na rede pública para todo mundo. São faixas etárias específicas. A minha, por exemplo, 40 anos, não estava. Compra e toma essas parcelas no BIP, saúde. Toma essas 3 doses. Mas, vamos falar de cabelo? Não, é importante, porque eu tô aqui, né? Ninguém notou que essa aí tava passando por tudo isso. Um dos motivos é porque, fisicamente, não deu pra perceber, né? Não, e tem seu lado muito impressionante para mim, porque eu nunca achei que eu ia ser tão afetada pelo desejo de manter o cabelo por um motivo que era, acima de tudo, a minha privacidade em relação a isso. Porque eu percebi que do momento em que você mantém o cabelo, essa surpresa sempre, a pessoa olha e fala, e aí sempre é um assunto. Mas eu não sou parâmetro, eu nasci muito cabeluda, eu nasci um bebê muito cabeludo, né? Então eu perdi muito cabelo, mas aí só eu sei. Não, importante. Sobrancelha, cílio, foram várias etapas. Super. Reconhecendo as mudanças acontecendo, ainda que elas não tenham sido dramáticas, né? Exato. Então, assim, por exemplo, eu não perdi o cabelo com a ajuda de um assunto que chama Cold Cap, de uma marca inglesa que chama Paxman, e que é uma das toucas de crioterapia desenvolvidas aí no mundo que ajuda a diminuir a queda de cabelo para certos tipos de quimioterapia. Tem quimioterapia que não tem remédio, tá? E tem gente que usa a touca e a touca também não consegue manter o cabelo. O que ela faz é literalmente esfriar a cabeça, é um processo muito estranho, você fica parecendo um cotonete. Tem gente que reclama muito, eu fiz progressiva, luzes, já fiz tudo com esse cabelo, então realmente não foi o que me incomodou de jeito nenhum. E acho que assim, tem várias recomendações que eu fui descobrindo ao longo disso. Então, um shampoo e um condicionador específico. Vânia Goy me ajudando com fronhas muito chiques de cetim para melhorar o cabelo. Cortar o cabelo, porque não pode ter nenhuma tração, não pode prender. Descobri que eu tenho tique de mexer no cabelo, coisa que eu não sabia, porque não pode mexer muito no cabelo. Então, assim, são várias coisas. Em compensação, eu perdi o cabelo do resto do corpo inteiro. Fiquei sem sobrancelha. Queria agradecer formalmente a Rafaela Bahia, do FR Micro Center, que me deu dignidade e devolveu sobrancelhas para mim nesse processo. Estou sem cílios até agora, e assim vai. Então, eu acho que, assim, também é uma ferramenta de autoestima, também é uma ferramenta de passabilidade, que traz uma certa tranquilidade, permite a pessoa continuar a sua vida dentro de uma normalidade. Então, assim, eu rezo e farei de tudo para que mais mulheres tenham acesso a essa ferramenta e tantas outras que podem ajudar. Bom, a gente espera que esse episódio sirva de alerta para a gente lembrar que não dá para subestimar o check-up, o cuidado regular com a nossa saúde, para que a gente possa estar atenta a mulheres que não têm acesso a isso, ou aos programas públicos, às instituições que a gente pode apoiar, e também para lembrar que é possível atravessar, que não falta tecnologia, que a gente quer mais é que tenha muito investimento
em soluções mais inovadoras, eficazes, assertivas, para que ninguém precise, né, ficar, do jeito que a gente ficou esse ano aqui, né? Bom, vou encerrar o episódio fazendo um pedido para vocês, que é aproveitar o Outubro Rosa, pesquisar a fundo e ajudar marcas e ONGs e Projetos, né? que são muito sérios sobre esse assunto. A gente tem o orgulho e o prazer de estar com a Care aqui junto com a gente. Vou dar um play aqui no áudio que a Lu Navarro gravou para contar um pouco sobre a marca. Olá, eu sou Lu Navarro, cofundadora da Care Natural Beauty. A Care surgiu na minha vida muito de uma forma que alguns diriam um pouco torta, né? Eu vinha de uma trajetória de bastante sucesso empreendendo em uma outra empresa, sempre com uma vontade muito grande de colocar no mundo empresas que fizessem a diferença no planeta no que diz respeito a impacto, mas nesse meu empreender anterior, eu não havia conseguido de fato implementar. Dado o momento da minha trajetória nessa outra empresa, eu tive uma gestação molar que me levou para uma quimioterapia. Gestação molar é um tumor que no meu caso foi benigno, mas eu precisei passar por quimioterapia mesmo assim. Durante o processo, os médicos me orientavam que eu não usasse cosmética convencional. Mas eu descobri também nesse momento os rituais de autocuidado como uma ferramenta muito potente de força. Então eu fui em busca de produtos que fossem seguros para minha saúde, que tivessem a formulação natural, com ativos orgânicos que eu pudesse usar, e isso fez toda a diferença para mim durante o tratamento. E aí então, depois desse momento onde eu descobri a cosmética limpa, eu entendi também, depois de uma quimio, muitas coisas mudam na nossa percepção, que eu não gostaria mais de passar a minha vida investindo o meu bem mais valioso, que é o meu tempo, a minha energia, em um negócio onde eu não pudesse, de fato, entregar para o mundo uma empresa que falasse sobre o impacto positivo. Daí, então, em um almoço de final de ano com a minha hoje sócia, nós entendemos que era hora de trazer para o mundo uma empresa que falasse de beleza de verdade, beleza que trouxesse em primeiro lugar a saúde nossa, do processo coprodutivo como um todo, do nosso planeta, e entregasse algo para o mundo que fosse regenerador, que trouxesse a prosperidade dentro de um contexto ético, justo e de baixo impacto. A gente preparou um kit de produtos da Care e a compra dele tem parte da renda revertida para Orienta a Vida. Esse braço, o Pense Rosa, existe há 15 anos. 3 milhões de mulheres brasileiras já foram beneficiadas pelos programas que contam com conscientização, educação, sensibilização, diagnóstico precoce, coisas bem práticas como exame, biópsia, acompanhamento desse processo todo na rede pública e também na privada, a carreta da mamografia que circula pelo território nacional incentivando as mulheres a fazerem o exame, especialmente onde a cobertura do SUS não é tão evidente. Então, se quiserem comprar uma maquiagenzinha, aproveitem para ajudar. Obrigada a você que ficou até aqui com a gente. O Tchau Bela é idealizado por mim, Isa Deson, pesquisadora de tendências, fundadora da Deson, e pela Vânia Góes, jornalista de beleza e bem-estar, e fundadora do belezinha.com.você. Esse episódio foi gravado no nosso escritório em São Paulo, com pesquisa da Larissa Naro, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, o roteiro da Catrina Carta Kovarik, a trilha do Chico Reginato, a identidade visual do Nino Alexandre, a nossa estampinha é da Núbia Lima e a produção é do Felipe Sandoval. Daqui a 15 dias a gente volta, então ativa o sininho, segue a gente no Spotify, segue no Instagram, no YouTube, onde você preferir, que tem muita informação legal para vocês. Obrigada. Até! Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.